Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus lá, o homem, antes de Deus criar o homem, Deus já preveu que o homem poderia cair. E o Pai e o Filho se entregaram para salvar o pecador. Então o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que Ele achou por bem entregar seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um sacrifício muito grande da parte de Deus. Pegar seu único Filho, o unigênito Filho, gerado e nascido de Deus, para entregar, doar para uma raça pecadora. Deus deu seu Filho. Hoje Jesus é chamado Filho do Homem, porque Deus doou ele para a humanidade. Antes era filho de Deus lá no céu. Hoje ele é filho de Deus e filho do homem também, né? Porque Deus deu ele para a humanidade. O amor de Deus foi tamanho, né? Nós nunca vamos imaginar o quanto é o amor de Deus. Só Abraão teve uma leve compreensão do que foi o amor de Deus. Quando Deus pediu que Abraão oferecesse seu único filho, que ele amava, Isaque, e fosse no monte Moriá e matasse seu filho e oferecesse ele como um holocausto, como oferecia aqueles bezerros, né? Aqueles cordeiros. E Abraão ofereceu. Só Deus não permitiu que ele fizesse, mas Abraão viu o quanto foi triste, o quanto foi difícil para Deus doar seu filho. O Senhor Jesus está confirmando nas Escrituras que só existe um Deus e que Ele é o Pai. Ele é o Pai. Não existe um Deus Filho, não existe Deus Espírito Santo. Não existe um Deus Baal. Não existe outro Deus. Só existe um Deus, o Pai. E muitas pessoas que não entendem nada da Bíblia dizem que o Senhor só tornou filho de Deus, o Senhor Jesus só tornou filho de Deus depois que nasceu de Maria. Mas aí que está a maior mentira. Porque quando o Senhor Jesus nasceu de Maria, ele se tornou filho do homem. Até ele nascer de Maria, ele era filho de Deus. Ele foi um filho desde os tempos da eternidade. Está lá em Miqueias 5:2. E ao nascer de Maria, ele se tornou agora filho do homem. Portanto, em muitas partes da Bíblia, Jesus é chamado filho do homem. Em outras partes, ele é chamado também filho de Davi. Filho de Davi. Depois de que nasceu de Maria, está escrito, né? Que ele nasceu, ele é filho do homem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nasceu e se tornou filho do homem, filho de Davi, e não filho de Deus, porque filho de Deus ele sempre foi. As pessoas querem dizer que o Senhor Jesus nunca foi nascido, ele é eterno no passado. Nunca houve tempo que o Senhor Jesus não existisse. Essa é uma versão antibíblica, muito antibíblica, porque não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo isto.
Ao contrário disso, lá em 1ª carta de João 5:1, diz que o Senhor Jesus foi nascido e gerado e nascido de Deus. Ele é filho de Deus. As pessoas acham, mas se falar assim está humilhando o Senhor Jesus. Então só se a Bíblia está humilhando o Senhor Jesus, porque é a Bíblia que diz isso, né? Lucas 18:38 diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso foi uma pessoa que disse para Jesus, um cego, né? Jesus, filho de Davi. Por que ele chamou Jesus filho de Davi? Porque Jesus era filho de Maria, e Maria era da linhagem de Davi. E Davi e Jesus era filho, mas não filho porque era nascido na descendência de Davi, na geração de Davi, na família de Davi, que Maria era da descendência de Davi. Ao nascer de Maria, Jesus tornou filho de Davi, da linhagem de Davi. E ao nascer de Maria, o Senhor Jesus tornou filho do homem. Marcos 10:45. Então nós temos que ter muito cuidado para não classificar o Senhor Jesus como Deus, para não colocar um outro Deus além do Pai, para não trazer maldição sobre o povo, porque não é, nós temos que pregar a Bíblia. Não vamos preocupar com religião, porque no julgamento não é a religião que vai lá nos defender, não é pastor que vai lá nos defender, não vai lá uma religião defender, não, mas ele é bom, ele é isso, é aquilo, e não, ninguém vai nos defender. É lá o que está escrito na Bíblia, não vão ser julgados de acordo com a lei de Deus, a palavra de Deus. E a Bíblia diz, para não ter outro Deus além do Pai.